Fala galera, sejam bem-vindos ao curso de Biologia Online pelo curso Vencer. A gente vai dar início a uma série de conteúdos sobre ecologia. Ecologia é um assunto, gente, que cai bastante nas provas de diversos vestibulares. Para você ter ideia, no Enem, ele aborda na prova de Biologia, mais de 30% são questões de ecologia. A gente vai iniciar nessa primeira aula falando sobre os conceitos de cadeias e teias alimentares. A gente vai falar sobre o fluxo de energia, sobre os nutrientes, como é passado esses nutrientes entre os indivíduos e também vamos abordar questões relacionadas a esse conteúdo. Não perde tempo, que a gente está preparando o melhor para você. A primeira coisa a se saber sobre cadeia alimentar é o conceito. O conceito ele tem que ficar claro. E aqui eu trouxe para vocês um dos conceitos mais utilizados. Cadeia alimentar é uma representação do fluxo de energia entre os seres vivos de um ecossistema através da alimentação. Tem que destacar fluxo de energia, porque fluxo de energia é mais ou menos assim. É a energia que vai passar através da alimentação de um indivíduo para o outro em uma cadeia, em uma sequência de alimentação. Em alguns livros, fluxo de energia também pode ser chamado de fluxo trófico ou nível trófico. O que é que isso quer dizer? Cada indivíduo da cadeia, como mostra essa figura, é um nível. Esse é o nível 1, nível 2, nível 3. À medida que um se alimenta do outro, a energia vai sendo passada. Esse adquire a energia nesse e esse adquire a energia desse. Isso se chama trófico ou nível de energia. Então esse é o primeiro nível de energia ou nível trófico. Segundo nível de energia ou nível trófico. Terceiro nível de energia ou nível trófico. Então, cadeia alimentar é nada mais do que a passagem de energia de um indivíduo para outro através da alimentação. Joinha? Bom, tendo ideia do que é cadeia alimentar, agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais. A gente agora vai entender como a gente classifica cada indivíduo dentro desse fluxo de energia. E aí alguns conceitos vão ter que aparecer e a gente vai ter que trabalhar eles bem direitinho. Se liga aqui. Olha para essa cadeia. Eu tenho diversos indivíduos, desde a planta até um indivíduo de maior porte. E cada indivíduo, ele ocupa um lugar específico nessa cadeia. A cadeia, ela sempre vai iniciar com uma fonte de energia. Neste nosso exemplo, a fonte de energia é o Sol. O Sol é quem vai fornecer toda a energia para toda a cadeia. O primeiro indivíduo da cadeia sempre, olha a palavrinha, sempre vai ser um vegetal. Porque esse indivíduo tem que ser capaz de pegar a energia fornecida pelo Sol e transformar em energia na sua forma de alimentação. E só quem faz isso, olha criança, é o vegetal. Então, todo vegetal é o primeiro indivíduo de uma cadeia alimentar, que a gente agora vai chamar o primeiro indivíduo de produtor. Então, todo produtor é o primeiro nível da minha cadeia e é sempre um vegetal. E aí vem um conceito antigo, que a gente já aprendeu, que todo produtor é um ser autótrofo, porque só ele é capaz de fabricar o seu próprio alimento através da energia solar. Tá bom? Então, primeiro nível da minha cadeia, produtor, porque ele é autótrofo e consegue pegar a energia solar e transformar na sua comidinha. Segundo nível, consumidor primário. O consumidor primário é aquele que consegue, na sua alimentação, comer o produtor e transformar em energia. Todo consumidor primário em uma cadeia alimentar, ele é chamado de herbívoro. O segundo consumidor e assim por diante, dependendo da quantidade de consumidores que a gente tiver, todos eles podem ser onívoros
ou só carnívoros? Em uma cadeia como esta, o primeiro consumidor é herbívoro e os demais todos são carnívoros, porque todos esses só adquirem alimento se comerem o animal anterior. Como esses seres consumidores não conseguem fazer o seu próprio alimento, se liga, se ele não consegue fazer seu próprio alimento, olha lá, eles são heterotróficos. Então, em uma cadeia, só o produtor é autótrofo. Todos os outros são heterotróficos ou heterótrofos. Com um detalhe, o consumidor primário, ele é sempre herbívoro, porque ele se alimenta do produtor. Tranquilo como um grilo, né? Pra frente. Aqui, eu tentei esquematizar o seguinte. Em uma cadeia, se a gente começar de baixo para cima, se liga. Produtor e os consumidores. Não é assim? A gente viu isso até agora. Produtor sempre um vegetal autótrofo e os seus consumidores. O primeiro consumidor ou consumidor primário é sempre herbívoros e os outros carnívoros. Mas se liga. Não é verdade quando eu digo que o vegetal ele pode morrer? Pode. A energia dele vai ficar ali jogada. É verdade que os consumidores primário, secundário, terciário e os demais também vão morrer por algum motivo, seja ele qual for. E aí a energia que está nele, a matéria orgânica deles, vai ficar ali jogada. Falso. Totalmente falso dizer isso, sabe? Porque a natureza é inteligente. Para não desperdiçar, galera, a energia contida neles após a morte, existe um outro componente da nossa cadeia alimentar, que são os decompositores. Em geral, os decompositores são bactérias ou fungos. Bactérias e fungos. E eles se encontram em todos os níveis de energia de uma cadeia, porque qualquer um desses pode morrer. E para não desperdiçar a sua matéria orgânica, existe o decompositor, uma bactéria e um fungo. Então se liga, o decompositor, bactérias e fungos, é o único indivíduo que pode estar em qualquer nível da cadeia, seja no nível de produtor, seja no nível de consumidor primário e assim sucessivamente. Então o decompositor pode se apresentar em qualquer nível da cadeia alimentar, porque ele faz com que a matéria não seja desperdiçada. Se liga no que eu vou dizer agora. Os decompositores reciclam a matéria, reciclam a energia contida na matéria que morreu. Tranquilo, né? Isso tem que sacar. Essa segunda figura é para que fique claro, que você entenda o que realmente acontece em um ecossistema, em uma cadeia alimentar. Aqui a gente tem a fonte de energia, o sol. Aqui a gente tem o produtor, o vegetal, uma plantinha. Aqui eu tenho um consumidor primário, o herbívoro. E aqui o outro consumidor, que é carnívoro. Por último, ele desenhou o decompositor. Mas se liga, essa figura está só representando, porque a gente sabe que o decompositor ele pode aparecer em qualquer nível trófico de uma cadeia, em qualquer nível de energia. Mas aí esse desenho escolheu colocar só no final, mas a gente, aluno de biologia da professora Jéssica, sabe que esse camarada pode aparecer em qualquer nível trófico de uma cadeia. E o outro detalhe, essa é a dica fantástica. Preste atenção. É bem claro, mas se liga. A planta, o vegetal, pega a energia do sol, transforma em energia para se manter viva na sua alimentação. Parte dessa energia que ela fez, ela usa para se manter viva. Então ela gasta. Só uma quantidade dessa energia que é passada para o consumidor primário. Parte dessa energia que ele adquiriu ao consumir o vegetal, ele desperdiça para suas atividades, para se manter vivo. Só uma parte dessa energia que é passado
para o próximo consumidor. E isso vai acontecendo para todos os níveis da cadeia. É por isso que uma cadeia alimentar, ela não pode ter infinitos níveis. Uma cadeia, ela tem um tamanho limitado, gente. Porque se eu, ao comer um animal, eu só adquiro partes. Parte dela eu gasto com as minhas atividades para se manter vivo. E só uma metade eu passo para o próximo nível. Isso significa dizer que vai chegar um momento que não vai ter mais energia para ser passada. Então a cadeia, ela tem que ter um limite, ela não é ilimitada. Ela tem que ter um fim e ela não pode ser gigante. Senão não vai ter mais energia para ser passada para o próximo nível. Tranquilo como um grilo? Aqui, gente, é pra gente finalizar com chave de ouro, sabe por quê? É muito bonito quando a gente coloca a cadeia alimentar, né, em uma linha. Então aqui eu tenho a cadeia que começa com o produtor, como a gente viu, consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. É uma linha reta que a gente disse que tem que ter um fim, não pode ser infinita. A teia alimentar é uma união de várias cadeias que se juntam para compor um ecossistema. Veja que a figura é bem diferente do que a gente viu como cadeia, porque ela é mais complexa. São várias cadeias unidas, que é o que realmente, gente, acontece em um ecossistema na natureza. Todos os animais estão relacionados entre si. Então uma cadeia é só uma forma de representar, mas o que a gente costuma encontrar na natureza é uma teia. São várias cadeias unidas, uma compondo a outra, onde um animal pode ocupar mais de um nível em um mesmo ecossistema, tá? Então, por exemplo, este pássaro, ele ocupa mais de um nível na cadeia. Vê comigo, vamos seguir a setinha. Ele consome diretamente a plantinha, então ele seria um consumidor primário, ele seria um herbívoro. Só que ele também, em uma outra cadeia, ocupa secundário, como consumidor secundário. Porque veja, ele come este inseto e este inseto come a plantinha. Então aqui, se eu olhar para esta cadeia, ele é consumidor secundário, ele é carnívoro. Então, ó, de novo, teia, porque tem que ficar claro, teia é um conjunto de cadeias, beleza? E que um mesmo indivíduo pode ocupar mais de uma posição nesta teia, nesse ecossistema. Ora, o passarinho é herbívoro, é consumidor primário, porque come direto a plantinha. Ora, ele é secundário, porque ele come um inseto e o inseto é que come a plantinha. Essa é a diferença de teia para cadeia alimentar. Não tem o que errar, porque isso aqui é tranquilo como um grilo. Bom, com isso a gente encerra os conceitos de cadeia, classificação da cadeia e teia alimentar. Assunto importantíssimo em qualquer prova que você for fazer. Aqui eu trouxe algumas questões para a gente exercitar, trabalhar o conceito que a gente acabou de aprender nessa nossa aula sobre ecologia. E essa questão, bem simples, diz assim: em uma cadeia alimentar, os produtores são os... Fácil. Mesmo que não existisse essa figura, só pelo que a gente trabalhou, todo produtor é sempre um vegetal. Então, de cara, a gente já marca letra A. Mas vamos supor que a gente não conseguiu compreender bem a frase, a pergunta. Rapidamente aqui, ó, a gente sempre sabe que se tem um decompositor no final, logo o próximo será um produtor. Então a plantinha é sempre o produtor. E aqui eu tenho o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E aqui, decompositor. E a gente, aproveitando essa própria figura, gente, a gente sabe que decompositor
pode aparecer em qualquer nível trófico de uma cadeia, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Questão fácil, tranquila como um grilo, fácil, fácil. Vamos para a próxima? Aumentando o nível, olha para cá. Vamos aumentar o nível das questões. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os... Essa figura de estudo que a gente aprendeu. Mas, ó, de cara, todo indivíduo que se alimenta de animais mortos é porque quer reciclar a matéria orgânica. E quem recicla a matéria orgânica, quem recicla a energia em uma cadeia alimentar são os decompositores. C de Chiquitita. Acabou. Agora vamos aproveitar a figura da questão? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. E aquele que aparece em todos os níveis tróficos da cadeia são os decompositores, que podem ser bactérias ou fungos. Nesse caso ele trouxe o fungo como decompositor. Fácil, né? Mais uma questão aí resolvida, trabalhando os conceitos que a gente aprendeu na aula de ecologia. Vamos à próxima? Essa é um pouquinho maior, mas não há dificuldade se você trabalhou bem aqueles conceitos. Sabemos que em um ecossistema, os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e marque a alternativa que indica corretamente o nível trófico que o homem ocupa em cada cadeia. Cadeia 1, cadeia 2. Se está em linha reta, é porque é cadeia e não teia. Uma cadeia, segunda cadeia. E ele quer saber, o homem na cadeia 1 está em que nível? O homem na cadeia 2 está em que nível? Na cadeia 1, veja, capim produtor, vaca consumidor primário, homem consumidor secundário. Na cadeia 2, algas produtor, caramujo primário, peixe consumidor secundário, o homem se encontra no nível trófico de consumidor terciário. Isto que a gente encontrou só está presente em que alternativa? B de bolinha. Onde ele diz assim, em 1, que é nessa cadeia, o homem é consumidor secundário, a gente achou isso. E em 2 é consumidor terciário, foi o que a gente encontrou. Tranquilo também, questão um pouquinho mais complicada, mas como a gente trabalhou bem os conceitos, ficou fácil demais de resolver. Tranquilo? Próxima. Última questão para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo e ficar bem amarradinho, tá? Olha a última questão. Para você já vai ser fácil. Sabemos que em uma cadeia alimentar, todos os seres autótrofos ou autotróficos são denominados de 1. Então, todo mundo que é produtor do seu próprio alimento é 1. Já os organismos que não produzem seu alimento, ou seja, são heterotróficos, podem ser 2 ou 3. Aí ele diz assim, de acordo com seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que constituem adequadamente número 1, 2 e 3. Fácil demais. Vamos pensar. Se o número 1 é autotrófico, então significa que ele é um produtor, porque o único nível da cadeia alimentar que produz o seu próprio alimento é o produtor. Então, de cara, eu já tenho aqui, ó, 1 sendo produtor. Nenhuma outra alternativa tem isso. Então, eu já sei que é essa, mas vamos continuar. 2 e 3, ele diz que são heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento. Então, tem que ser um dos consumidores, o 2. Tem que ser um consumidor, porque é um heterotrófico. Então, consumidor. E
Para compor e terminar a nossa cadeia alimentar, só está faltando uma classificação. A gente já tem produtor, a gente já tem consumidor, só está faltando um nível, uma classificação. E essa classificação é decompositor. Número 1, produz seu próprio alimento, autotróficos. Número 2 e 3, heterotróficos. Na nossa cadeia, os únicos que são heterotróficos são os consumidores e os decompositores. Questão grande, mas também muito simples se trabalhar os conceitos corretamente. Gente, a gente finaliza aqui com essa questão, o conteúdo. Se te sentiu dificuldade de resolver essas questões depois sozinho, olha de novo o material, olha de novo o conteúdo, que vai ficar fácil, tá? Boa sorte, bom estudo e até a próxima aula.